Bom, hoje eu quero contar para vocês a parábola do bom samaritano. É uma das parábolas, é uma das mais belas parábolas que Jesus contou. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, esse Espírito Divino, Messias, que alcançou a esfera crística, como está escrito lá na Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, tem lá explicando o que são os Cristos. São aquelas criaturas, aqueles seres que alcançaram uma das esferas máximas e que mesmo quando reencarnam, são infalíveis, alcançaram tal grau, alcançaram uma tal condição, são assim tão unidos ao Criador, ao Pai Celestial, ao Deus de todo o universo infinito, que quando reencarnam não falham. Então Jesus Cristo é um desses que cuida de nós, que nos conhece. Eu sou o bom pastor, das ovelhas que o Pai me confiou, não vou deixar que nenhuma delas venha se perder. Então ele vem e apresenta-nos uma narrativa, uma parábola, apresenta-nos um ensinamento através de símbolos. O mínimo que podemos fazer é dar alguns minutos de atenção, refletir sobre o que o Cristo está dizendo e com isso procurar colocar em nosso coração um aprendizado novo da esfera do Cristo. A parábola do bom samaritano. E quero contar aqui a continuação dela também. É uma parábola que está narrada apenas no Evangelho de Lucas, que, por sua vez, escreveu seu Evangelho ouvindo as lembranças e memórias de Maria, Mãe Santíssima. Somente Lucas colocou esta parábola, embora todos os demais discípulos tenham vivido. E é uma das mais belas parábolas da doutrina cristã, é a própria síntese da doutrina cristã, é a definição do cristianismo, porque ela vai falar da caridade, do relacionamento com o nosso próximo, de fazer o bem a quem quer que seja, de bondade, de misericórdia. É uma parábola bela, profunda e só Lucas colocou. Vou explicar isso para vocês mais adiante. É uma parábola que foi dada como resposta de Jesus a um doutor da lei, que o havia questionado com uma pergunta fundamental. Era o costume naquela época interpretar as antigas escrituras debatendo, fazendo perguntas e questionamentos. Era assim que era o hábito. Então o doutor da lei perguntou assim: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Para alcançar, para herdar uma vida melhor, uma vida superior? É uma pergunta bem atual também. Todos nós estamos sempre pensando como fazer para alcançar uma vida melhor. É uma questão bem atual. Todos nós queremos saber como alcançar um estado, uma condição, seja lá em nosso lar, seja aqui uma vida melhor, ser feliz, viver melhor. É uma questão bem atual, então vamos compreender. Senhor, o que eu farei, o que devo fazer para alcançar uma vida melhor? E Jesus, com todo o seu caráter pedagógico, educativo, ele vai devolver, vai retornar ao doutor da lei nos mesmos termos, para se aproximar ainda mais do doutor da lei. Então Jesus faz uma pergunta, que era o hábito, era o costume. Jesus entra bem no espírito do raciocínio daquele personagem do doutor da lei. Jesus faz a seguinte pergunta, e isso o doutor da lei gosta de debater. Jesus pensa assim: como é que está escrito na lei? O que está lá? Como é que você está interpretando? Qual é o seu entendimento? Como é que você está olhando a lei? E essa resposta à pergunta de Jesus também é uma bela reflexão para nós aqui. Como é que temos lido o Evangelho, se é que lemos? Como é que temos lido, pensado, refletido na obra de espírita? Seja Allan Kardec, Chico Xavier, é um universo, é um cereiro de luz. Como é que temos lido André Luiz, Emmanuel? Quais são as reflexões que temos? Como temos visto tudo isto? Esta é a como temos interpretado? O que? Para onde?
todo esse conhecimento, toda essa obra tem nos levado? Temos refletido sobre tudo isso? O que toda essa leitura tem nos conduzido? Ou, se não seja a leitura, toda essa experiência, todas essas ações de fraternidade, de caridade, tem nos levado aonde? Bom, essa pergunta que Jesus fez ao doutor da lei, ele responde com duas afirmações. Os dois maiores... Lá está escrito assim, o doutor da lei responde, citando os 2 maiores mandamentos. Preste atenção que aqui isso é bem profundo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu sentimento, de todas as suas forças, de toda a sua energia, de tudo que você tem. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então diz, olha, respondeu muito bem. Parabéns, faça isso e você viverá, alcançará uma vida melhor. Que também essa pergunta, essa resposta de Jesus pode dizer assim, olha, você respondeu muito bem, faça isso e viverás. Ou seja, como anda a prática? Em teoria as coisas vão muito bem, você sabe a resposta, conhece a lei, conhece os textos. Faça isso e viverás. Ou seja, e como é que é? Você está vivendo o que está escrito ali? Você tem refletido, tem procurado incorporar isso no seu ser, ao seu modo de ser? Como anda a prática? Então o doutor da lei ficou um pouco desconcertado, desconfortável, porque talvez fosse muito bom de teoria, mas não tão bom assim na prática. E o doutor da lei faz uma outra pergunta para se justificar, e é assim que está escrito lá no texto. Então, para se justificar, o doutor da lei pergunta, quem é o meu próximo? Para Jesus, porque no fundo sabia que não atendia em toda a dimensão aquele mandamento. Então, para se justificar, irmão, eu não sei direito quem é o meu próximo. É a própria confissão de que aquele doutor da lei não considerava todas as pessoas, todos os seres e tudo como o seu próximo. A própria confissão que havia separações, que havia restrições, que havia limitações, que havia condicionamento, que o doutor da lei não conseguia amar a todos. É a própria confissão. Querendo então se justificar, quem é o meu próximo? Então Jesus vai responder esta questão do doutor da lei com uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, que eu vou dizer aqui para vocês bem sinteticamente. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que depois de o despirem e o espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Acontece que por aquele caminho passou um sacerdote, que quando viu aquele homem caído, passou bem longe. Da mesma forma, aconteceu que passou por ali um levita, que chegou naquele lugar, viu aquela circunstância toda e passou bem longe também. Por fim, o terceiro personagem, um samaritano, que ia de viagem, passou por ali, aproximou-se do homem caído e vendo-o, teve compaixão dele. Compaixão e misericórdia é a mesma coisa. Chegando próximo, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, pôs sobre o seu animal, levou a uma hospedaria e o tratou a noite toda. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse, olha, cuida dele, e se você gastar alguma coisa a mais, eu voltarei aqui e eu pagarei. Aí, então, terminou a parábola e Jesus faz a seguinte pergunta ao doutor da lei. Qual dos 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Porque a pergunta do doutor da lei era, quem é o meu próximo? Jesus falou, qual dos 3 se parece ser o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O doutor da lei, que era inteligente, tinha recursos mentais, respondeu facilmente, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, muito bem, vai e faz você o mesmo agora. Como a dizer, em teoria estava tudo muito bom, agora é o momento de viver. Então é uma parábola que é muito bela e que ela está falando essencialmente do quê? Vejam bem, a resposta do doutor da lei, amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo.
Então a parábola está falando do quê? Está falando do nosso relacionamento, do nosso sentimento, da nossa experiência religiosa em nós. Então está falando do nosso relacionamento, do nosso sentimento para com Deus, do nosso relacionamento, do nosso sentimento para com o nosso próximo. Quero aqui deixar em evidência que o próximo é o caminho para Deus. O que nós sentimos hoje pelo nosso próximo é o que hoje sentimos por Deus. Uau! Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é um mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem consegue ver, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Então, na parábola, o sacerdote e o levita representam, simbolizam aqui nesse contexto, naquela época, naquela cultura, o relacionamento com Deus. O relacionamento certo com Deus naquela cultura. Viviam exclusivamente para as questões do templo. Enquanto que o samaritano simbolizava a relação equivocada com Deus, porque adorava em outro templo, tinha textos diferentes, seguia de orientações diferentes, algo modificadas, embora samaritanos e judeus descendessem todos do mesmo tronco, da mesma origem. E por isso os samaritanos eram considerados hereges na sua forma, na sua maneira de se relacionarem com Deus. Então nós temos aqui em evidência o sacerdote e o levita, que são religiosos, e o samaritano, que é um não religioso. É isso que está colocado em evidência aqui. Jesus coloca em destaque na parábola esses dois relacionamentos. Primeiro, aqueles que se relacionavam adequadamente com Deus naquela cultura e naquela época, e como é que eles se relacionavam com o seu próximo. A confronto com aquele que não se relacionava corretamente com Deus, naquela cultura, naquela época, e como se relacionava com o próximo. Então aqui o fiel da balança é o próximo, porque um se relacionava bem com Deus, mas como é que é o seu próximo? Outro não se relacionava bem com Deus, mas como é que o seu próximo? Essa é a grande e bela construção que Jesus faz nessa parábola. Jesus coloca em pauta esses dois relacionamentos, coloca em evidência esses dois relacionamentos e pergunta a todos aqueles que ouviam e a toda a posteridade, chega até os dias de hoje: é possível realmente atender a um relacionamento com Deus efetivo, profundo, verdadeiro, sem que isso represente um relacionamento com o próximo de amorosidade e misericórdia, seja lá ele quem for o nosso próximo, seja ele quem for o próximo? Essa é a grande questão aqui. É possível realmente atender a um relacionamento, ter um sentimento efetivo e profundo para com Deus Pai Criador, sem que isso represente um relacionamento de amorosidade, de misericórdia com o nosso próximo, seja ele quem for? Porque Jesus constrói a parábola de uma tal forma que não é possível saber quem é o próximo, se ele é bom, se ele não é bom, se ele é ruim, se ele é... Não sabemos nada, quantos erros fez, se tropeçou, se é um benfeitor, se é um malfeitor, se é um herético, se é um samaritano, se é judeu, se é egoísta, se é ingrato, se é orgulhoso, se é um desequilibrado. Não é possível identificar nada sobre aquele homem, apenas que é, naquele momento, um necessitado. Isso é uma reflexão que vale para os nossos dias atuais também. Como estão aqueles que vivem ao nosso lado? Será que também não estão caídos? Não necessariamente caídos externamente, mas podem estar caídos internamente. Nosso próximo. Então Jesus faz uma comparação. Ambos derramaram azeite e vinho. O sacerdote e o levita derramaram azeite e vinho no altar de pedra e diante do próximo foram indiferentes. Enquanto que o samaritano, que não derramou aqueles mesmos elementos, derramou azeite e vinho
perante o altar humano. É assim que Jesus, construindo esta parábola, leva a um desfecho e pergunta exatamente àquele doutor da lei que eu havia questionado sobre quem era o meu próximo. Jesus faz a seguinte pergunta na linguagem de hoje: quem ali fez a coisa certa? Quem alcançou verdadeiramente o sentido da adoração, a finalidade da experiência religiosa? Essa é a grande questão. O que a experiência religiosa tem feito por cada um de nós? O que a experiência religiosa tem efetivamente modificado ou instalado em nossos corações? A que a experiência religiosa que estamos vivendo há dezenas de anos tem nos levado? Ele, o doutor da lei, não vê outro caminho, outra saída, inteligente que era, senão a de admitir e fazer a seguinte resposta, que é muito boa: foi aquele que usou de misericórdia para com aquele caído. Então Jesus, com essa parábola, deixa bem claro qual é a maior finalidade da nossa experiência religiosa. Essa é a segunda parte da parábola, dessa reflexão que estamos fazendo aqui. Essa é a principal. Jesus deixa bem claro, é bem preciso qual é a finalidade ou qual é a maior finalidade da experiência religiosa que todos nós temos vivido, sem a qual todos os cuidados exteriores, todas as formas, todas essas coisas externas a nós serão em vão, se não alcançarmos dentro de nós a misericórdia, se não nos levar a um olhar misericordioso para com os nossos irmãos, seja ele quem for. Não nos enganemos com as aparências. Aquele homem caído ali na parábola não representa somente aqueles que passam por carências e dificuldades materiais e privações, sejam mesmo de enfermidades. Mas quantos hoje estão no mundo vestido de púrpura, nos píncaros do poder e da beleza, das evidências, e que estão na mesma condição daquele necessitado ali da parábola, caído à beira do caminho? Quem em nosso relacionamento, em nosso lar, em nossa família, não está lá caído, não nas aparências, mas internamente? Com esta parábola, Jesus sintetiza para nós outros qual deve ser a grande finalidade da nossa experiência com o Evangelho, com a doutrina espírita, com a mediunidade, com a casa espírita. Jesus nos dá a medida do quanto temos absorvido desse contexto religioso, desse conhecimento superior, desta experiência que estamos vivendo, que nos tem visitado, do quanto temos nos desenvolvido, crescido, transformado para além das aparências exteriores. A medida que Jesus nos dá é o olhar misericordioso, o sentimento misericordioso. Esta é a medida do quanto temos nos aprofundado na experiência com Jesus. Sem isso, nos aproximamos ainda muito pouco do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Pensemos assim: se olharmos para nós próprios, se refletirmos nas coisas que fazemos hoje, ou que já fizemos nessa vida ou em outras, se fizermos uma análise, uma reflexão, vamos logo perceber como também necessitamos de muita misericórdia. Quantas vezes talvez tenhamos sido indiferentes, duros, distantes para com alguém ou para com algo, pessoas, natureza em nossa vida. Então vamos compreender, perceber o quanto nossas vidas de hoje também são uma consequência da misericórdia do alto e de outros que nos auxiliaram. O quanto Cristo, por século, tem exercido para conosco a mais pura misericórdia. Porque não temos ainda voltado à vida material, não temos reencarnado ainda senão por misericórdia. E se hoje temos corpos assim que funcionam, e se hoje temos tido essas oportunidades na Casa da Perseverança, nos Amigos do Bem e tantos outros
caminhos, oportunidades, experiências de fraternidade, de solidariedade, tudo isso e ainda muito mais, não tem sido ainda por mérito, mas por misericórdia. Misericórdia que nos permite voltar ao palco da vida, para que, sim, por esforço próprio, conquistarmos os legítimos méritos, para um dia podermos ter aquela sensação de felicidade, de bem-estar, por termos efetivamente conquistado sentimentos e valores a duras provas. A misericórdia de Jesus tem nos permitido voltar aos cenários da vida, à convivência com os nossos semelhantes, por mais difícil que sejam, por meio desses relacionamentos desafiadores, para por meio do serviço a eles, ao próximo, irmos nos reajustando lentamente com a grande fonte do amor. Mas se nos portamos com reclamações, com exigências, se nos fechamos, vamos então retirar, roubar, furtar de nós mesmos a capacidade de perceber, de sentir essa misericórdia que atua em nós, não exercendo a misericórdia, não exercendo a compaixão. Temos dificuldades maiores de perceber, de sentir o quanto recebemos de compaixão e de misericórdia também. E fugiremos ao fluxo amoroso de nossas vidas, e a cada dia nos tornaremos ainda mais indiferentes, mais alheios, mais distantes ao nosso próximo, ao nosso Criador. Então, para o nosso próprio benefício, sem que isso represente algo egoísta, poderemos buscar aprender um pouco mais sobre a misericórdia, para quando, diante de nossas próprias quedas, faltas, possamos encontrar também o bálsamo alheio, a misericórdia dos outros, que nos ajude a levantar, porque na nossa relação cotidiana, muitas e muitas vezes, para que possamos prosseguir bem, vamos precisar da misericórdia alheia. Tudo isso vai atuar em nosso mundo interior como uma fonte abundante de esperança, de bom ânimo para recomeçar e seguir adiante. Desenvolver a misericórdia é identificar a nossa humanidade e nunca perdê-la e nem deixá-la de vê-la no semelhante. Desenvolver a misericórdia é reconhecer que assim como precisamos de misericórdia, nosso irmão, nosso semelhante também precisa. Nós gostamos muito dessa expressão, que é bem sintética, que é bem precisa. Misericórdia é colocar o coração na miséria alheia, seja ela qual for a miséria, moral ou material. Misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. No estágio evolutivo em que estamos, todos nós precisamos ainda de muita misericórdia. E se não a buscamos desenvolvê-la, é um sinal de que permanecemos na superficialidade de nós mesmos e que não adianta muito toda essa vida religiosa exterior ou mesmo a frequência à casa religiosa ou ainda mesmo todas essas tarefas, todas essas ações, todos esses cuidados exteriores precisam estar coroados, iluminados com o coração, com o sentimento de misericórdia. E ainda mais, a misericórdia tem que estar em nossas relações cotidianas, com os nossos semelhantes, no dia a dia, com os nossos familiares, com as suas imperfeições, com os irmãos que se equivocam, que se transviam, mas que buscam um recomeço, mesmo com aqueles que estão agora caindo nos crimes, porque precisam de nossas preces, ao invés de nossos julgamentos e críticas. De que adiantará todo esse cuidado exterior, se não buscarmos, antes e acima de tudo, esses caminhos da misericórdia com Jesus. Misericórdia é, antes e acima de tudo, um sentimento divino. Bom, lembra que eu falei que havia uma continuação da parábola do bom samaritano? Pois ela está narrada por Emmanuel naquele livro Coragem, no capítulo 18. Emmanuel vai dizer lá, um pedacinho a mais da parábola, que a parábola teve uma continuação. Uau!
a doutrina espírita é uma bênção mesmo. Que aquela parábola não terminou ali, que depois da parábola que Jesus contou ao doutor da lei, junto com os discípulos, quando se reuniram em particular com Jesus, começaram a descer a lenha no sacerdote e no levita. Ficaram com raiva, desprezaram, teceram os mais infelizes comentários sobre os sacerdotes e os levitas, porque achavam que estavam naquela sintonia ali com Jesus. Então Jesus vai dizer que se alguém que passasse também por aquela estrada e que tivesse também realmente voltado para o bem e para o amor, poderia ser ainda mais misericordioso do que o próprio bom samaritano, que é o herói da parábola. Jesus coloca um personagem novo. Jesus diz assim, que esse outro indivíduo naturalmente iria se compadecer também do sacerdote e do levita, pois presos que estavam ainda à indiferença e ao egoísmo, e que talvez aquele indivíduo fizesse uma prece pelo sacerdote, pelo levita, que não conseguiram perceber e sentir nada pelo próximo. Que também aquele outro personagem, iria se compadecer dos malfeitores que promoveram aquela arbitrariedade para com a vítima, orando por eles para que se refizessem perante os caminhos da vida, perante as leis divinas, antes que se complicassem ainda mais. Que aquele personagem iria também amparar o samaritano para que permanecesse fiel aos compromissos, aos propósitos do bem que já se dedicava. Que aquele outro personagem também enviaria bons pensamentos de aprovação ao dono da hospedaria, que foi bom, porque aceitou aquela situação e confiou no samaritano, escolheu acreditar nele no bem, que o samaritano iria sim voltar. Então aquele hoteleiro foi bom e confiou no bem. Esse homem, esse novo personagem anônimo, que passasse ali com anseio de fazer ainda mais o bem, de exercer ainda mais a misericórdia, ampararia também as vítimas. A vítima ferida, fazendo tudo quanto possível. É isso que Jesus está narrando na continuação da parábola. Por isso Jesus conclui lá, no capítulo 18 do livro Coragem, Chico Xavier Emmanuel. Para Deus, todos nós somos filhos eternos e abençoados. Mas enquanto a misericórdia não estiver em nossos corações, distante ainda estaremos dos caminhos da paz e do reino do amor. Os discípulos então perceberam o próprio equívoco ao criticarem aqueles que também estavam caídos, mas não aparentavam que estavam caídos, o sacerdote levita. Faltaram os discípulos com a misericórdia, que é justamente a conclusão da parábola. Os discípulos haviam sentido desprezo, raiva daqueles personagens, o sacerdote e levita. Como os discípulos se sentiram aqui, viram que não haviam compreendido a parábola e se sentiram numa situação difícil, eles não narraram e não apresentaram essa parábola, só o Evangelho de Lucas compreenderam. Bom, é isso. Todos os dias, várias vezes, sem saber, inconscientemente, temos esses sentimentos que os discípulos tiveram de raiva, de desprezo, de desaprovação, de mágoa, de melindre. Esses sentimentos negativos. Falta-nos desenvolver esse sentimento bom e amoroso que é a misericórdia. Então é isso. Oferecer a outra face. Quer dizer, todas as vezes em que sentirmos raiva, agitação, decepção, mágoa, melindres, devemos nos esforçar e lembrar do bom samaritano, que ser bom é sentir misericórdia. Então podemos concluir que não ser bom é sentir raiva, é sentir mágoa, é sentir melindres. Então aqui entra o nosso aprendizado. Nós somos capazes, nós podemos
está ao nosso alcance substituir os sentimentos de raiva, de desprezo, de mágoa, de melindres, pelo sentimento de misericórdia, de compaixão. É um olhar. Todas as vezes que você sentir raiva, decepção de alguém ou de uma circunstância, se coloque. É melhor ter misericórdia, sentir compaixão. Troque, é uma decisão sua, é a sua escolha. Você vai repetir esta lição tantas e tantas vezes, diariamente, até que o sentimento de misericórdia vai florescer primeiro no seu coração e os sentimentos negativos de raiva, de desprezo, de mágoa vão ser diluir e sumir. Porque aquele que teve misericórdia para com o caído, seja ele quem for, esse é o que entendeu a finalidade do Evangelho, que compreendeu a finalidade da experiência religiosa. Esse é o que encontrou a sua humanidade e aprendeu a vê-la no outro também. É Jesus quem disse assim: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Um olhar misericordioso e amoroso sabe e consegue sempre ver mais, muito mais, bem melhor e além. Porque esse é o olhar de Jesus para com todos nós. Pura misericórdia.